Enoque andou com Deus. Parte 11, dia 19 de outubro de 2023. E toda alma crente responderá com Davi. Salmos 65:4. Bem-aventurado o homem que tu escolhesses e fazes chegar a ti para que habite nos teus átrios, do teu santo templo. O sábado é um dia de bênção. A pregação do Evangelho é o grande meio para a salvação dos pecadores. 1 Coríntios 1:21. Não é então desprezo pela comunhão com Deus que as pessoas passem tantos sábados em casa, fazendo tão pouca consciência de atender às ordenanças públicas. Leia toda a Bíblia e você não encontrará uma pessoa graciosa, mas muito viciada no lugar onde mora sua honra, nas ordenanças públicas. E eu lhe asseguro, os piedosos em alguns lugares se perguntariam se eles poderiam ter algo de bom neles, que podem ficar satisfeitos em casa quando não estão doentes nem doloridos, nem têm qualquer necessidade providencial sobre eles. É muito observável, Números 9, 10, 13, que se algum homem de Israel ou de sua posteridade for impuro por causa de um cadáver, ou estiver em uma viagem de longe, ainda assim ele deve celebrar a Páscoa ao Senhor. Mas o homem que estava limpo e foi não em viagem e absteve-se de celebrar a Páscoa, até mesmo a alma deve ser extirpada do seu povo, porque ele não trouxe a oferta do Senhor no tempo determinado. De onde observe que, como aqueles que contra suas vontades são forçados a se ausentar das ordenanças de Deus, podem esperar os favores de sua graça sob sua aflição. Assim, aqueles que se ausentam por escolha podem esperar os sinais de sua ira por seus pecados. 6. Por último, no sacramento da ceia do Senhor. Essa é uma ordenança especialmente designada para a comunhão com Deus. 1 Coríntios 10, 16. E tem sido assim na experiência de muitas almas. Portanto, deve ser estranho como aqueles que podem andar com Deus que nunca pisaram naquele solo sagrado, embora tenham uma oportunidade após a outra. E se você andasse com Deus nesses deveres? A. Você deve tomar consciência da preparação, até mesmo se preparar para a oração secreta. B. Busque e prossiga para a comunhão com Deus nessas ordenanças, e não se envolva com o trabalho externo. C. Não os tome de início, mas mantenha em comum, conforme você tiver a ocasião. Caso contrário, não se pode dizer que você anda com Deus. Em quarto lugar, devemos andar com Deus nas providências. Esses são os seus caminhos pelos quais Ele caminha em nossa direção, e devemos andar com Ele neles. Oséias 14. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente e as conheça, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Às vezes nos acompanha no caminho do sorriso, às vezes das providências cruzadas, mas quer ele tome o caminho alto de elevar ou o baixo de abatimento, devemos segui-lo e caminhar com ele. Isso está nessas 7 coisas. 1. Devemos notar sua mão em tudo o que encontramos de qualquer mão. Deus guia o mundo pela sabedoria, e sem ele as causas secundárias não podem se mover. Ezequiel 1:20. Quer você encontre uma misericórdia ou uma cruz, diga em seu coração: este é o dedo de Deus. Gênesis 33:10. Não perceber isso é um tempero do ateísmo com o qual Deus está altamente descontente. Salmos 28:5. Por que não atentam para as obras do Senhor, nem para a obra das suas mãos? Ele os destruirá e não os edificará. Veja como os caldeus pagãos fazem com que as providências sorridentes. Abacuque 1:16. Eles sacrificam a sua rede e queimam incenso à sua deusa, porque por eles a sua porção é gorda e sua comida abundante. E veja o que os filisteus dizem de suas aflições. É uma chance, mas aquele que anda com Deus
tira tudo da mão do Senhor. 2. Devemos nos acomodar ao aspecto da providência, seja brilhante ou ofuscante. Eclesiastes 7,14. Pois sem isso, mostramos um desprezo pela providência, que o Senhor toma de forma hedionda, como você pode ver olhando para Isaías 22, 12, 14. Devemos nos regozijar em suas misericórdias e andar com sobriedade e preocupação sob os golpes de sua mão. 3. Devemos trabalhar para descobrir o desígnio da providência. A providência tem uma voz, e é uma voz que pode ser compreendida. Ezequiel 1:24. As obras da providência são um livro no qual o caminhante com Deus trabalha para ler a mente de Deus. As dispensações misericordiosas são pregadoras do arrependimento, e felizes são os que ouvem sua voz. Romanos 2:4. As dispensações cruzadas têm uma linguagem com o mesmo propósito. Miqueias 6:9. A voz do Senhor clama a cidade, e o homem de sabedoria verá o teu nome. Ouve a vara e quem a designou. Para ajudá-lo a conhecer o desígnio particular da providência nas dispensações cruzadas que você encontra. A. Ore com fé por isso, acreditando que Deus o descobrirá para você no uso dos meios em seu próprio tempo. Jó 10:2. Mostra-me por que contendes comigo. Compare Mateus 21:22. Tudo o que perdirdes em oração, crendo, recebereis. Mas tome cuidado para que suas almas sejam verdadeiras e honestamente abertas à instrução divina, que você esteja disposto a conhecê-la de qualquer maneira, embora ela deva tocar em você na parte mais sensata. Salmos 25:9. O manso guiará no juízo, e o manso ensinará o seu caminho. B. Procure-a como os israelitas fizeram pela coisa amaldiçoada. Salmo 77:6. Pense nisso a fim de descobrir. Observe o seu caminho, o que era antes no momento em que encontrou a cruz. Assim como os homens perdem alguma coisa, eles voltam até chegarem ao lugar onde tem certeza de que a tiveram. C. Tome ajuda da palavra neste assunto. Considere as ameaças das Escrituras ou exemplos que podem ser apropriados para o seu caso. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos favorecido. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.